Saudações aos queridos amigos e amigas do Grupo Espírita Mensageiros, do canal do YouTube, o nosso fraternal abraço, desejando que a paz, desejando que o amor, que a alegria e a sabedoria de Jesus faça-se presente em nossos corações, em nossos lares, junto dos nossos familiares, hoje, amanhã e sempre. Queremos inicialmente elevar o nosso pensamento a Deus. Deus, nosso Pai, de infinita bondade, infinito amor e infinita misericórdia. A Jesus, nosso Mestre, amigo incondicional das nossas vidas, a Maria Santíssima, nossa Mãe, nossa intercessora, aos benfeitores espirituais do mais alto, a espiritualidade amiga trabalhadora do bem, a espiritualidade amiga trabalhadora da casa e os nossos mentores em particular, para que possam nos envolver em energias positivas, renovadoras, restauradoras para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual. Que possamos ser alcançados por essas energias benfazejas e nesses momentos em que nos conectamos, que nos irmanamos nesse ideal de estudo, de aprimoramento de nós mesmos, de conhecimento, possamos ser envolvidos por estas energias positivas. Lembrando aqui que já preparei a minha garrafinha com água para que também possa ser magnetizada e receber essas energias benéficas, porque a água é o melhor captador dessas energias benfazejas e poderei, como vocês também poderão, fazer uso dela durante toda a semana. Estamos então reunidos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que acontece também presencialmente no Grupo Espírita Mensageiros. O Grupo Espírita Mensageiros, graças à vacinação da população e ao arrefecimento dos números da pandemia, retornou às atividades presenciais na rua Antônio Joaquim, de terças às sextas-feiras, às 20 horas. 20 horas, o tratamento espiritual, da fluidoterapia, dos passes. Quarta-feira, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em que desenvolvemos também presencialmente o mesmo tema que trazemos aqui para as nossas reflexões e considerações. Quinta-feira, estudo da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, obra da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier. E às sextas-feiras, um tratamento espiritual de passes voltado para as crianças, para as gestantes, para adolescentes. Então, é um tratamento espiritual. E presencialmente se está seguindo todos os protocolos sanitários necessários, como uso de máscaras, álcool em gel, distanciamento de acordo com os decretos vigentes, Então, todos os cuidados estão sendo considerados. Escolhemos para a nossa reflexão de hoje o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas.
um capítulo maravilhoso, né? E lembrei-me aqui de uma passagem que aconteceu com Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, que foi um grande divulgador dos postulados espíritas, quando jovem, saudável, cheio de vida. Conta Jerônimo que ele costumava ficar à frente do espelho e olhar-se, né, assim, e dizer para com ele mesmo: ei, Tarzan, você é forte, né? Você é vigoroso. E eis que pouco tempo depois ele foi convidado por um amigo para participar de uma reunião espírita. E na reunião espírita, né, isso aconteceu numa das cidades de Minas, Minas Gerais, ele sentou-se lá no fundo, né, da casa espírita, e foram psicografadas várias mensagens. E dentre elas, uma que o médium, o psicógrafo, estranhou, mas, né, leu ao final da reunião. E ao final da reunião, o médium disse assim: tem alguém aqui com apelido de Tarzan? E Jerônimo Mendonça, que estava lá no fundo, ficou intrigado, né? E acabou levantando a mão e se identificando, né? Contando que ele tinha esse hábito de levantar a mão, de ir em frente ao espelho, chamar-se de Tarzan, né? E a mensagem dizia assim: Tarzan, segure no cipó da fé. Tarzan, segure no cipó da fé. Então, a fé é um sustentáculo. Ela é como que um princípio importantíssimo para que possamos atravessar as adversidades da vida material. Quem conhece a história de Jerônimo Mendonça sabe que ele foi acometido de uma doença que o deixou paraplégico. Ele ficava totalmente imóvel. Mas ele aceitou aquela recomendação e segurou no cipó da fé. E pregou a doutrina espírita com ênfase, com alegria. Eu acredito que se os companheiros procurarem aí no YouTube, verão algum vídeo de uma explanação dele, Jerônimo Mendonça. Ele ia para todo lado, era convidado para falar em cidades e fundou uma instituição espírita e também uma casa de auxílio a crianças, mesmo deitado. Então ele foi intitulado pelos amigos, né, como o gigante deitado, porque mesmo impossibilitado materialmente, ele agarrou-se à fé. Então nós temos, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, a fé, mãe da esperança e da caridade. E Kardec coloca lá uma mensagem de José, espírito protetor, que foi, né, recebida em 1862. Então é uma mensagem que tem 159 anos, né? Diz-nos José: a fé, para ser proveitosa, tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes
que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelos filhos que gerou. Os filhos da fé são, como diz a leitura, a esperança, a certeza das coisas irem para um final, do que é bom, do que é proveitoso, do que é saudável, do que é útil. Fé, mãe da esperança e da caridade, do bem, do amor, da compreensão, da inclusão e do acolhimento. Porque para se abrir mão de muitas coisas é necessário fé, porque com a fé abre-nos a perspectiva de alcançarmos algo melhor no futuro. Então renunciamos a muitos prazeres, por exemplo, renunciamos a tempos dedicados a lazeres infrutíferos para um trabalho, para um estudo, para um investimento no tempo, para colhermos frutos doces no amanhã, né? A esperança e a caridade é uma coroação da fé e formam uma trindade inseparável. Fé, esperança e caridade. É considerado as virtudes teologais, né? Sendo a maior delas a caridade. Mas a fé é que dá o alicerce. A fé é que faculta a esperança na realização das promessas de Jesus. Se não tivermos fé, como poderemos passar pelas adversidades, pelos obstáculos da vida material? E se nós não tivermos também o amor, nós não colheremos frutos doces no futuro. Então, a fé, ela é ali a mãe da esperança e da caridade. Inspiração divina, germe divino que todos temos em germe e devemos desenvolver através do estudo, da meditação, das leis divinas. A fé é a base da regeneração. E para que ela seja forte e durável, ela tem que se colocar em ação. Quem tem fé deve declarar a sua fé, exercitar a sua fé, porque a fé tem que ser ativa, senão ela não produz bons frutos. E lembrando desse tema, a fé tem que ser ativa para ser proveitosa, me lembrei de uma mensagem, aliás, é a primeira mensagem que está no livro Encontro Marcado, obra da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo benfeitor Emmanuel, onde ele vai falar que a cooperação individual é importantíssima na execução do plano da providência divina. Somos todos criados por Deus, simples e ignorantes, com as mesmas potencialidades para serem desenvolvidas, e temos uma função na vida. O filósofo Sócrates dizia que nós fomos criados para o bem e para o belo. Então nós temos uma função na obra da criação.
E aprendemos com a doutrina espírita que somos co-criadores, auxiliares da criação. E quando a criatura já tem em si o germe da fé e sente a ajuda, o amparo, a solicitude da providência divina na sua vida, ela se dispõe a colaborar. Então nos diz Emmanuel nessa mensagem que está no livro Encontro Marcado: quantas vezes terás dito que amas a Deus e te dispões a servi-los, e quantas outras você terá afirmado a tua fé na providência divina? Aquele que já despertou muitas vezes, né? Mas nos diz Emmanuel que muitos de nós ainda não raciocinamos que estes votos acolhidos pela misericórdia de Deus e de Jesus, por intermédio desta vasta corrente de assessores que são os benfeitores espirituais, nos será enviados tarefas de cooperação com a infinita bondade de Deus, junto de causas, junto de organizações, junto de situações e pessoas que vão prescindir, que vão necessitar, que vão requisitar a nossa assistência e intervenção. Exposto assim, o problema do setor da ação individual, será justo considerar que esforço e dedicação constituem ingredientes importantíssimos no encargo que nos foi confiado, a fim de que obtenhamos o êxito que denominamos por dever cumprido perante Deus. Nós nos lembramos aqui e convidamos os queridos amigos para lerem também o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, na lição O Dever. Todos nós temos um dever, primeiramente para com Deus, depois conosco e depois para com o próximo. Então, dentre esses deveres, Emmanuel vai destacar aqui, mãe ou pai, a missão da maternidade e da paternidade. Se recolhesses da vida tão somente os filhos robustos e virtuosos, que indícios de amor oferecerias a Deus quando Deus te pede o coração mais profundamente voltado para os filhos menos felizes, com bastante abnegação, com bastante devotamento, para jamais abandoná-los, ainda mesmo quando o mundo os considere indesculpáveis ou desprezíveis. Então, cabe aos pais amar todos os seus filhos e amar mais os filhos mais difíceis, porque eles estão mais necessitados do amor destes pais. Quanto ao professor, Emmanuel pondera: aquele que ensina, aquele que orienta, se ele reunisse somente os discípulos inteligentes e nobres, quem estaria com Deus no auxílio aos rebeldes, aos retardatários, aos indisciplinados?
Emmanuel vai se dirigir também aos dirigentes, aos supervisores, nos diversos ramos da atividade humana, aqueles que gerenciam uma empresa, um setor. Então Emmanuel coloca: se fosseis chamados para guiar os interesses da comunidade exclusivamente nos dias de céu azul, para entoardes louvores à harmonia, ou presidir a distribuição de luzes e bênçãos, quem cooperaria com o Senhor, o Criador, nas horas de tempestade, quando as nuvens de incompreensão e os raios da calúnia varam a atmosfera das instituições, exigindo a presença dos que cultivem a brandura, a compreensão, a fim de que a misericórdia divina encontre instrumentos capazes de ajudá-la a restaurar os elementos convulsos. Continua Emmanuel, falando a nós, né? Obreiros do bem, condutores da fé, se obtivesseis da terra apenas as demonstrações de apreço, palmas de triunfo, quem colaboraria com Deus nos dias de perturbação, de maneira a limitar a incursão das trevas ou a apagar o fogo do ódio entre as vítimas da ilusão e da vaidade nos lugares que o Pai Supremo necessite de corações suficientemente corajosos e humildes para sustentarem o bem com o esquecimento do mal. Onde estiveres, sejas quem sejas, no grau de responsabilidade e serviço em que te situas, agradece aos céus as alegrias do equilíbrio, agradece a Deus as afeições e os dias róseos de trabalho tranquilo, agradece aos céus as visões dos caminhos pavimentados e marginados de flores que te premiam a fé em Deus. Mas, quando, porém, os caminhos de provação chegarem até você, te ferindo a alma, ou quando circunstâncias adversas se conjuguem contra as boas obras a que te vinculas, como se a tormenta intentasse efetuar o naufrágio do bem, recorda que terás chegado ao instante do devotamento supremo e da lealdade maior, porque se confias em Deus, igualmente Deus confia em você. E aqui nos lembramos também de mensagem que está no livro Roteiro, em que Emmanuel nos fala sobre os parentes difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis divinas não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é um teste que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes, a criatura complicada que se nos chega à família traz consigo as marcas do sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em encarnações passadas.
Então, não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens e desvantagens que acumulou na enorme gama de experiências na trajetória evolutiva. Então, não tente se descartar dos parentes difíceis, com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza, quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos durante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações diminutas certas dívidas contraídas no pretérito por atacado. Então, quando muito erramos no passado, Deus, na sua infinita misericórdia, divide, parcela em várias etapas essas dívidas a tempos contraídas. Muitas das vezes divide em mais de uma encarnação, para que não nos pese no ombro. É sábio o ditado: Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis, e Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, que possamos fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso bom ânimo, abrir o nosso discernimento, a nossa compreensão ao entendimento das adversidades que chegam até nós, que foram por nós mesmas pedidas em momento pretérito. Isto está no capítulo 14 do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Numa maravilhosa mensagem de Santo Agostinho, no item A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, em que fala que o espírito amadurecido, mais consciente, compenetrado do caminho que lhe cabe percorrer na espiritualidade, decide corrigir os pontos em que ele se equivocou e que ele prejudicou. Então ele roga a Deus uma nova oportunidade, e que esta oportunidade na carne seja dada a ele, para que ele se encontre com aqueles, os seus credores do passado, aqueles a quem ele deve, aqueles a quem ele tem contas a acertar. Então ele renasce ali numa família. E se a boa resolução que ele tomou no plano espiritual, ela persiste, ele vence, sempre com fé, confiança, oração, pedindo a Deus que o ampare. Inclusive, nesta mensagem, Santo Agostinho nos alerta aqui: crede-me, as fortes provas, entendei-me bem, são quase sempre o indício de fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento para o espírito quando aceitas por amor a Deus. É um momento supremo e a ele cabe agradecer e
prosseguir, agradecer e persistir, manter viva a fé, viva a confiança em Deus, nas leis divinas, porque Deus é infinito amor, infinita misericórdia e infinita bondade. Como disse Paulo, está registrado em Atos dos Apóstolos, em Deus nos movemos, existimos e temos o nosso ser. Que possamos refletir sobre a mensagem do Evangelho no dia de hoje e agradecemos imensamente pela sua companhia, pela oportunidade de estarmos juntos, conectados, e que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, derrame suas bênçãos sobre todos nós, sobre nossa família, sobre os nossos amigos, o nosso trabalho, que derrame as suas bênçãos sobre os hospitais, ali amparando a todos aqueles que estão internados em tratamento, inspirando e fortalecendo a equipe médica, de enfermeiros e muito mais do que pedimos e pensamos, que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa fazer por todos nós. Muita paz, muita fé, bom ânimo, coragem e perseverança na prática do bem, do amor e da caridade. Até um próximo encontro. Fiquem todos com Deus.